É só isso que eu penso. Então, vamos lá. Hoje a gente vai, então, falar sobre emoções, paz e ansiedade. Para começar, antes da gente olhar o material todo, eu queria que vocês me comentassem como que vocês percebem a ansiedade e a paz. Como que isso é perceptível para vocês? Juntas ou não separadas? Não é separado. Separado. Né? Junto, aí que dá pane. Não tem como. Mas como que vocês vivenciam essas duas coisas? Tem alguma coisa que eu esqueci. Acho que a ansiedade, para mim, acho que é fácil de reconhecer. Ansiedade. É fácil? Para mim, eu sou uma pessoa ansiosa. Parece que não, mas eu sou. Nossa, eu já recebo salário, já estou querendo pagar a conta, já estou pensando em adiantar a fatura. E eu falo, caramba, eu tenho que fazer coisas rápidas e, tipo, eu estou no meu emprego acho que tem 3 meses, 3, 4 meses. E eu já estou querendo buscar outra coisa, sabe? Já quero aprender mais e já quero subir. Eu falo, meu, tá muito parado, já sei então, tudo. Mas espera aí, vamos devagar. Deixa eu só entender uma coisa. Estou ansiosa. Não, porque assim, a ansiedade é esse acelerado de uma forma negativa e prejudicial. Sim. Mas, às vezes, a gente encontra pessoas que elas têm um ritmo naturalmente acelerado e elas se dão super bem com isso. E elas convivem bem com isso. Para você, é realmente uma ansiedade ou é um ritmo acelerado? Parando para pensar, eu acho que é um ritmo acelerado. Então, porque, às vezes, é muito comum as pessoas se colocarem como... Porque a ansiedade hoje ainda é a doença, né? Ainda é uma doença. Mas a gente, às vezes, traz uma doença que, na verdade, nem é uma doença. Ela é um jeito... Porque hoje em dia a gente está mais acelerado. É um jeito de viver, é um estilo de vida. Você entende esse ritmo como seu estilo de vida ou como algo que realmente é prejudicial para você? Olha, é um estilo de vida. Eu sou mais acelerado, só que acho que me prejudica porque as pessoas, o mundo não acompanha o meu raciocínio, né? Então, existem coisas que eu quero fazer e eu não consigo porque não dá para fazer, literalmente. Não consigo. Eu quero viajar, quero juntar dinheiro. Eu tenho que rodar um mês, entendeu? Para poder. Então, às vezes, eu fico frustrado por não conseguir realizar as minhas metas no tempo certo. No tempo certo, não. Qual é o tempo tempo certo? No meu tempo. Né? Seja bem-vinda, Rô. Tá ouvindo bem a gente aí? Se quiser falar, fica à vontade. Sim, boa tá noite. Bom? Boa noite. Olha, Desculpa atraso, cheguei agora do trabalho. A gente também acabou de começar. Deixa eu só tocar meu nome aqui, que eu acabei entrando com outro. A gente está falando sobre ansiedade e paz hoje, tá, Rô? Empresa de primeira corporação. Ok. Eu não consegui fazer isso, pagar tudo, estou 2 meses atrasado. Então, porque a ansiedade é aquela sofrência, né? Aquele sofrimento por algo. E às vezes você tem um ritmo acelerado. Porque difere um pouco, né? O Augusto Cury traz um tema, né? Que ele fala que é o síndrome do pensamento acelerado. Não necessariamente entra naquela ansiedade que te faz sofrer, mas é um ritmo diferente do que deveria ser, talvez, né? Então, você não sente que é ansiedade, mas Eu acho que acaba me frustrando. Tipo, eu estava conversando com ela no começo antes de dar aula sobre a missão. Né? Eu cheguei em abril do ano passado. Então, faz um ano e pouquinho que eu acabei de chegar. Então, eu tinha meta, eu tinha plano, não sei o que lá. Eu me frustrei. Literalmente, eu fiquei triste. Não tornei uma pessoa, tipo, caramba, já queria estar morando sozinho, um trabalho melhor, fazendo faculdade. Então, acho que isso me traz um pesar, sabe? Mas... Já que você trouxe, vou só comentar isso, tá? De repente, esses planos que você tinha lá, eles não foram super idealizados? Sim, tudo na missão é muito perfeito, né? Então, eu não sei, não fiz missão. Acho que tudo você tá numa
um sentimento muito bom, você está Está lá num auge assim, tá lá em espiritual, cima, né? Então, oi, tudo bem? Um pouco melhor. Então, eu acho que quando você volta para casa, você toma aquele baque. Estava até conversando, ela falou, balde de água fria. E aí, volta para a realidade. Acho que é uma frustra, sou um pouco acelerado, mas eu também sou um pouco frustrado. Entendi. Então, você considera isso ansiedade mesmo? Sim. Legal. E paz? Você consegue identificar momentos de paz? Mas é mais difícil. É mais difícil de sentir ou é mais difícil de identificar? Eu acho que é mais difícil de identificar. Ou às vezes até de reconhecer, né? Porque às vezes a gente está em paz e não percebe isso, né? A gente está procurando um problema. A gente está procurando uma dificuldade. Né? Às vezes a vida está bem, mas a gente não aceita que ela esteja boa. Fala, como pode estar bem assim? Alguma coisa está acontecendo. Tem que ter algum problema. Mas eu vou deixar para ela. Bom, a gente está falando sobre identificar paz e ansiedade, tá? Se quiser compartilhar, fica à vontade. E para você, como é? A ansiedade é o Não, para mim, ó, a ansiedade eu também tenho, mas eu gosto de lidar. Mas a minha ansiedade, no caso, eu me isolo. Eu fico quieta, eu fico distante. Então, quando eu percebo que eu tô começando a ficar muito ansiosa, e aí a minha cabeça, ela não para. Ela não para de trabalhar em nenhum momento. Eu sonhava até às vezes até sonhava com umas preocupações assim, que, tipo, eu olhava e falava, não acredito, eu tô sonhando com isso, não consigo nem ter paz quando eu tô dormindo, né? E aí, o jeito que deixa eu ver, passa para mim é quando eu não paro de pensar, mas eu tenho um sentimento de paz, de que tá tudo bem, e mesmo se não for agora, em algum momento talvez aconteça. Se não está acontecendo agora, é porque não é para acontecer, tem um processo por ali, e que eu devo ter paciência, mas para confiar no Senhor. Então, para mim, a paz é muito ligada com a espiritualidade. Então, às vezes, quando eu estou muito mal, eu corro pro templo, porque eu consigo ficar um pouquinho mais em paz, assim, tipo, não em paz, mas assim, conseguir entregar nas mãos do Senhor e desabafar com Ele. Então, é um recurso que eu vejo para mim, mas a vida que identifica paz para mim é esse. Às vezes, não mudou nada a situação, tá horrível. Mas o espírito que eu tô sentindo é de paz, de que, tudo bem, vamos aprender Você a está com diferente. isso. Né? Exato. Assim, e você sabe de uma coisa? Às vezes a gente tem dificuldade de vivenciar a paz, porque ao redor, a maior parte do tempo, não está na paz, né? Está no caos, na ansiedade, na correria, está no ritmo acelerado. Mas quando você consegue vivenciar, é muito distante o sentimento, né? Então você fala, nossa, que sentimento bom. Domingo eu estava vivenciando um sentimento tão bom na igreja. Eu falei, gente, que sentimento bom, que paz, que tranquilidade, coisa boa de sentir isso. E geralmente a gente identifica primeiro pelo sentimento, né? Por quê? Porque a ansiedade, o ritmo acelerado, a correria, a cobrança já é algo que a gente vivencia na nossa rotina. Tinha um de ouro aqui? Não. Mas nós não temos, não. Não. Tá bom, obrigado. Então, e a gente vê paz e ansiedade como dois extremos, né? E a gente vive mais pelo lado da ansiedade, ou os pensamentos acelerados, ou para algo recorrente nesse sentido, do que aquele sentimento de paz. E a gente traz muito a paz associado ao que a gente vivencia no templo, nos momentos que a gente se liga à questão espiritual, às orações, o momento da igreja, né? E aí, como trazer esse sentimento mais frequente para a nossa rotina, para o nosso dia a dia? Esse é um grande desafio nosso. Só um comentário. Você falou que domingo você estava numa paz, na tranquilidade. Eu acho que eu fui o oposto. Domingo eu estava acelerado. Olha só. Eu estava na capela, mas não estava na capela, sabe? No tanto que eu fui assistir a Sacramental, tomando sacramento, não sei. Terminou a Sacramental, não aguentei para aula. Eu não vou aguentar ficar sentado. Fui andar. Simplesmente, eu saí da capela e comecei a andar. Fui andar, não sei o que lá, depois eu voltei. Pronto, vamos embora. Andar, acho que é um pouco meio em relato.
Mas eu estava nessa E você angústia. conseguiu identificar o ponto crucial ali, a situação pontual que estava te deixando dessa forma? Acho que são muitos problemas que eu não consigo resolver, acho que eu não posso interferir e eu quero interferir. Então, Ou seja, se você não pode, quer interferir, é porque não são seus e você está tentando resolver. Exato, eu falo, respira, ó, respira. Vai me afetar? Talvez. É meu problema? Não. Não, tá. Legal você falar isso. Como a gente vive hoje numa situação, né, num dia a dia, que a gente tenta muitas vezes resolver e pegar para nós algo que muitas vezes não é nosso, né? E acaba virando um estilo de viver, um estilo de ser. Às vezes a gente ocupa espaço que não é nosso, traz problemas que não é nosso, né? Traz uma bagagem achando talvez até que a gente vai ajudar, no intuito de ajudar. A gente sempre tem uma boa intenção, né? Eu falo muito isso, mas boa intenção não resolve. Não é só boa intenção, né? Você tem que ter a solução. E às vezes a solução a gente não tem ou não está nas nossas mãos, mas isso acaba acarretando e trazendo consequências para nós também. E muitas vezes a gente fica sem a resolução ainda assim dos problemas, né? Então, são coisas da vida moderna. São estilos de vida que a gente muitas vezes tem que repensar como a gente está lidando com isso. Né? E até porque, agora é um assunto um pouco mais profundo nisso tudo, mas até porque quando a gente assume o papel de resolver algo que não é diretamente ligado a nós ou está conosco, a gente tira o direito ou a responsabilidade ou a autoridade de quem poderia fazer. Só para comentar sobre isso, é porque tem acontecido isso, né? A minha mãe, ela engravidou muito cedo. Ela tinha 16 anos quando engravidou de mim. E ela sempre quis se manter profissionalmente. Então, desde os meus 10 anos, eu cuido da minha irmã mais nova. E, assim, cuidar mesmo de você realmente cuidar, sabe? Se tornar mamãe, de lembrar que tem que levar o doce quando vai ter Páscoa na escola, essas coisas. E eram responsabilidades que, na minha cabeça, eram obrigatórias minhas. Depois, algumas coisas da casa eu fazia, vou ajudar, porque passou o dia inteiro trabalhando, então vou deixar organizado. E aí, quando comecei a crescer, porque não foi parando, foi só aumentando, aí minha mãe teve mais 2 filhas, então triplicou o negócio. Então, as minhas irmãs mais novas têm 5 e 2 anos. E as de 5 e 2 anos foram basicamente criadas por mim, contanto que quando elas aprenderam a falar, tive que reeducar a não me chamarem de mãe, porque chamava de mãe. E aí, isso a gente vai fazendo e vem aquela carga, que vai só erguendo, só ficando maior, e eu penso, não, tudo bem, eu tenho que ajudar, não. E às vezes sufoca. E aí, como eu tô noiva, eu não tinha dado conta até envolver outra pessoa no meio disso. Então, meu noivo ficava, mas você não tem que fazer isso. Não é sua obrigação. E eu ficava, não, mas funciona assim já há tanto tempo, tem que ser a gente assim. está dentro, a gente não vê, a gente não vê, né? Não funciona aí, mas aqui funciona funciona. assim. Aqui é outra coisa. Todo mundo de fora comentava, né, meus avós, as minhas tias, eu ficava, gente, não, como assim? Tipo, sempre concordava com eles, porque realmente, quando você puxa a visão da pessoa, de fora você fica, poxa, realmente, é verdade. Mas eu não tinha coragem de falar. Nunca tenho, às vezes ainda soube para falar. E eu vi que isso machucava muito ainda. Quem? Eu, a mim mesma. Até conversando com o Manuel, ele falou, você parou para pensar que não tem como você comprar algumas atitudes dos seus pais, porque basicamente você tirou a autoridade deles crescerem, né, tipo, de educar suas irmãs. E eu fiquei, poxa, realmente. Porque a minha mãe tinha do trabalho, já tinha dado banho na mais nova, já estava dormindo. Então eu tirava na intenção de ajudar. E no final, piorou. Ela fala isso. Mas sufocou a mim e sufocou o lar, na verdade, né? Porque se perderam nos seus papéis. Então... Eu estou fazendo agora uma pós-graduação, né? Comentei com vocês. E lá a gente... sobre constelação familiar. Lá eles falam exatamente isso. Um lugar, ele nunca vai deixar de ser ocupado. Se alguém não está ali, alguém vai ocupar.
E se não for a pessoa certa para estar ali, outra pessoa vai ocupar e, de repente, vai sobrecarregar o outro. Então, passa um ciclo onde um sobrecarrega o outro, ou um tira a autoridade do outro em aprender a fazer aquilo, em se dar conta de fazer o que deveria ser feito por cada um, né? Também, quando você falou isso, eu lembrei bastante. E, às vezes, é algo tão normal para nós que está dentro do problema, que a gente, nós mesmos, nos tiramos da própria fala de conseguir estabelecer os limites, porque por muito tempo foi daquele jeito e de alguma forma funcionou, não para você, que você sofreu as consequências, mas funcionou para eles. E, na verdade, o que fica complicado também quando você está dizendo isso é porque muitas vezes você está dentro da situação, você não consegue enxergar a saída. Para você que não é normal, o que é como é, né? E nem sempre o é como é o como deveria ser, né? Então, quando a gente está dentro de uma situação que a gente não, às vezes a gente até está desconfortável, fala, nossa, não tá legal, mas eu não sei o que é. Você sente, você até nota algumas coisas, mas é tão dentro ali que passa despercebido. Você não consegue nem identificar o que é, mas fala, nossa, isso me incomodou. E você sabe o que é bacana? É a gente perceber, quando a gente para ter um nível de conversa assim, é a gente perceber que, na verdade, quando você fala, por exemplo, de ansiedade, a ansiedade, muitas vezes, não é aquele ponto, mas é a consequência de tantos outros pontos que você passou a semana toda, o mês todo, o ano todo lidando, né? Então, é um acúmulo de coisas que faz com que você parece que vive fora do lugar, viva fora do lugar. Eu até tenho uma expressão que, às vezes, eu gosto de brincar com a minha equipe, ó, volta para casinha, você está fora do lugar. Pega no trilho de novo, porque está fora do trilho. Porque a gente vai pegando ali um viés sem perceber. E pensa uma coisa, um grau fora do ângulo aqui não é nada, mas lá na frente faz uma diferença enorme, né? Então, a gente não tem que se preocupar com 1 grau especificamente, mas a gente tem sim que olhar para quanto 1 grau vai dar de consequência lá na frente, e aí sim corrigir a rota. E o quanto isso não é simples, né? Vamos pegar algumas escrituras então para a gente começar? Olha só, tem uma frase que ele diz aqui para a gente, né? O Elder Cook. O Salvador é a fonte da verdadeira paz. Mesmo com as provações da vida, graças à expiação do Salvador e sua graça, o viver reto será compensado com paz individual. Então, como a gente estava falando da questão da paz, a gente tem dificuldade muitas vezes de identificar a paz, ou a gente associa a paz muito à questão espiritual, porque é onde está. Mas, na rotina do dia a dia, quando você está nervoso, estressado, irritado, vai falar de paz. Você quer, né, xingar quem está te falando uma coisa dessa. Você sente até uma afronta. Por quê? Porque os sentimentos, quando você está precisando lidar, que você está ali no fervor, no calor, você está dentro da ilha, você não consegue enxergar que você tem que sair da ilha para ver qual é a solução. Então, a gente muitas vezes tem que realmente continuar ligando e trazendo essa paz muito associada à questão da espiritualidade, da religiosidade, de uma forma que a gente consiga buscar isso. Então, por isso que a questão da figura, algumas figuras ou imagens que a gente possa criar na nossa mente, né? Por exemplo, eu tenho uma imagem, quando eu estou numa situação muito difícil, eu fecho os olhos e eu me imagino que eu estou no colo do Senhor. Então, eu tenho uma imagem mental. Essa imagem mental já me salvou de muitas coisas. Porque eu estou no caos, mas eu fecho os olhos e vou para outro lugar, e é um lugar de paz. Né? Então, quando você começa a fazer essas associações, é uma forma de você trabalhar a sua mente para te trazer algo de bom. E certamente, direto ou indiretamente, o Salvador vai estar nessa questão da paz, da esperança, do sentimento bom, né? Porque está muito ligado à espiritualidade. A espiritualidade sempre traz coisas boas para nós. Vamos ver aqui, ó, João 14, 26, 27. E você pode pegar para a gente, Marcos? Quem está pensando, João? Você pega Marcos para a gente lá? Marcos 4, 37 ao 41. Isso, 37 ao 41. Marcos 4, 37 ao 41. Uhum.
Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É o que a gente estava falando, né? Paz está sempre aliado, associado à questão do Senhor Salvador na nossa vida, o Consolador. Quer falar no seu? Pode. E levantou-se uma grande tempestade de vento, subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Você vê, o poder está na mão dele, né? E como a gente pode se posicionar? Vamos fechar aqui. Mudamos, mas estava fechado. Aí ele falou, vamos fechar a porta? Vamos deixar aberto, se alguém chegar, a gente não vai ver. Agora tá um barulhão, falei, vamos fechar que a gente tá... É muito chegada. Bom, hoje a gente está falando sobre paz e ansiedade. O negócio aqui já está quente. Maravilhoso, né? Hoje a gente vai na essência. Então, a gente estava falando, né? Ela leu para a gente Marcos 4, 37 e 41. A gente, muitas vezes, no fervor, a gente se sente pequeno, a gente não se vê como uma imagem do Senhor Salvador, filho, né? Que merece o amor, que tem o poder, que tem a centelha de... A gente não se sente assim na hora do desespero. Como que a gente se vê? A gente se vê como uma vítima, um coitado, o mundo está caindo sobre as minhas costas, eu não vou dar conta disso agora. Ninguém me socorre, alguém me ajuda, porque sozinho eu não consigo. Só sentimento ruim. Só um sentimento ruim. Então, parece que existe ali, olha, uma linha muito clara entre o que é paz, o que é ansiedade, onde está o Senhor e onde Ele não habita. Né? E quando existe o poder de fazer as coisas acontecerem, acalmarem, né? Acalma o mar, sempre está do lado do Senhor. Se você não vê um sentimento bom vindo para algo ruim acontecer. Faz sentido isso? Aqui no discurso que a gente leu, tem um texto que ele diz assim, ó, houve uma época, a filha dele, né, de quem está fazendo o discurso lá, houve uma época em que me sentia triste o tempo todo. Sempre achei que a tristeza era algo da qual deveria me envergonhar, que era um sinal de fraqueza. Então, não falei sobre minha tristeza com ninguém. Eu me sentia completamente inútil. Olha como a gente esquece completamente de quem a gente é filho com um sentimento assim. E quem nunca sentiu isso? Às vezes você pode sentir mais ou menos comparando pessoas com pessoas que também não faz sentido algum. Porque não faz sentido nenhum a gente ter tipos de comparações para isso. Mas um sentimento ruim assim que coloca a pessoa, né, dentro de um buraco, olha, me sentia completamente inútil. É um sentimento que não faz nada de bom para ninguém. Não leva ninguém a desenvolvimento, a crescimento nenhum. E quantas vezes a gente vê tantas pessoas tendo que lutar contra um sentimento desse diariamente? A outra amiga disse, desde a infância enfrenta uma batalha constante com o sentimento de desesperança, escuridão, solidão, medo e sensação de que estou doente ou fraca. Fiz de tudo para esconder minha dor e sempre passar a impressão de que era animada e forte. Olha, aqui está dizendo, né? Isso pode acontecer com qualquer um de nós, especialmente quando colocamos fardos desnecessários sobre nós mesmos. A gente estava falando sobre isso agora, né? O quanto às vezes a gente tenta resolver um problema que não é nosso.
Por que será que a gente tem esse sentimento de que eu vou ser a solução? Ou eu vou tentar ajudar, ou eu vou resolver, ou eu posso... Orgulho, né? E para mim é orgulho. Eu acho que eu tenho ao contrário. O que você acha? Às vezes você é engraçado como Funcionante, eu tô... uma coisa tão interessante que ele disse que nós temos nessa época é porque algo pensando, né? Eu sei lá, porque vai continuar aí mesmo. Vai continuar aqui. O dele falou foi essa, né? E aí eu e aí ele Até que não tem, né? Não, vou empurrar meu... Não ia pensar isso, não. Não é um problema que nasceu, que você pode fazer. E não estressou ninguém. E aí, meninas, fala de novo. E aí eu fiquei ponderando sobre isso, né? Nossa, algo que eu fiz de importante lá e que agora eu tenho que continuar dando continuidade aqui, né? E a gente não tem completamente consciência sobre tudo isso. Não Aliás, tem, nenhuma, né? Não tem. E às vezes É só aqui que eu fui fazer da minha vida. e falta, às vezes, mais, no meu caso, acho que falta um pouco de coragem também. Acho que no meu caso falta um pouco mais de coragem para as coisas, para fugir delas, começar a enfrentar elas de uma maneira mais corajosa, né? Então, é interessante isso, né? A gente olhar para nós e ver como a gente tem um potencial divino de resolver as coisas, melhorar as coisas, fazer a mudança dessas coisas, né? Se a gente usar esse nosso potencial divino, muitas vezes a gente não usa esse potencial, a gente deixa de lado, né? A gente esquece ele e a gente, como Salvador, né? Salvador, ele é filho de Deus, ele nasceu com muitos poderes, vamos dizer assim, muitos poderes divinos, e ele usou todos eles. Nós também somos filhos de Deus, mas nascemos com alguns poderes divinos. E a gente também precisa saber usar esses poderes divinos, né? E a gente, mas acho que não é nem só o saber usar, é o tomar posse, sim, né? Sim, né? Falar, opa, é meu, então eu vou fazer uso dele, eu vou expandir ele, eu vou aumentar, né, essa capacidade. Outro dia eu escutei uma frase lá no meu trabalho, e aí eu fiquei trazendo para outras situações, né? Uma pessoa que estava batendo recordes lá, a gente disse assim, muitas vezes a gente vai ser chamado de louco, só que você só foi quem fez. Você só foi lá e fez. E muitas vezes nós aqui, né, quando você fala, não, eu vou... A pessoa fala, nossa, está acontecendo alguma coisa, não está normal. Não está tudo tão bem assim. Né? Então, a gente às vezes fica rendido porque a gente vivencia situações que a gente pensa no julgamento do que vai acontecer, do que as pessoas vão julgar, do que as pessoas vão dizer, o que pode dar errado. A gente acaba se prendendo àquele sentimento humano, muitas vezes da pior, né? Do pior escalão, né? Na escala dos sentimentos em si. Porque você fica presa àquilo. Você fica presa a julgamento, a um sentimento ruim, a coisas que não vão nos ajudar, né? Então, a gente esquece do que é divino, qual é a parte divina da nossa história e do que a gente tem que vivenciar,
E aí a gente vê a paz de um lado e a ansiedade do outro como duas coisas completamente separadas, e que você vive muito mais na ansiedade e vive muito pouco na paz. E tem até dificuldade de aceitar quando a paz aparece, fala, não é possível, pode estar tudo bem assim, vai acontecer alguma coisa, né? Quem pode pegar para a gente Doutrina e Convênios 19, 23, 24? Pode pegar Jacó? Com certeza. 4:18. Não, 4:18, acho que vai ser. 4:18. Você pega a Doutrina e Convênios? Ai, que gostoso uma salinha aqui assim, né? Já ter vindo para cá. Né? A gente fica mais perto, você acha mais. Doutrina e Convênios 19, 23, 24. Ah, tá, esqueci a chave. Pode ler já? Pode. Aprende de mim, ouve minhas palavras, ando na multidão de meu espírito e terá paz em mim. Eu sou Jesus Cristo. Vim pela vontade do Pai e cumpro a sua vontade. Por que isso não é da nossa natureza, né? A gente tem que parar para relembrar, ler para reviver. Acho que o mundo de hoje é tão turbulento. Acho que a gente fica tão ligado no relógio, aquele tic-tac. Às vezes a gente acorda já, estou atrasada, né? Nem se atrasar, você já vai correndo. Aí você termina seu dia, vai para casa, cuida de filha, arruma a casa, dá oi, né? Dá tchau. E aí você, né, como fala assim, como que você vai ter paz, né? Ou como fazer para a vida não ser tão robótica, não ser tão monótona? Ele fala, né? Aprende de mim, ouve minhas palavras, anda na mansidão de meu espírito. Então, mesmo que corrido, tira um tempinho para recordar do Senhor, ou mesmo que seja tudo tão de ponta cabeça, tenta se esforçar pelo menos uns 10 segundos para poder pensar algo bom que aconteceu, né? Para poder ter nele aquilo que ele oferece. Só que muitas vezes também a gente cria dentro de nós uma expectativa, né? Sim. E aí a gente tem a frustração. Até a gente estava falando um pouquinho antes de vocês chegarem sobre isso. E quando a gente tem a expectativa e tem a frustração, é como se a gente tivesse, de alguma forma, buscado aquele sentimento ruim também, né? Porque ele fala, né, como é que ele fala as primeiras palavras? Aprende de mim e ouve minhas palavras. Aprende de mim e ouve minhas palavras. Mas a gente não vê em nenhum lugar algo que se cria da história do Senhor, que se cria na imaginação de que algo vai dar bom. Aquilo que a gente sempre fala, né? Uma coisa a gente pode ter certeza. Duas, a gente vai morrer e vai dar ruim, né? Então, muitas vezes a gente cria uma expectativa de que a coisa vai dar certo, de que vai ser assim, não essa positividade, mas esse otimismo fora da realidade, que ainda é uma imaginação, é uma expectativa. Isso muitas vezes faz com que a gente sofra. E esse sofrimento faz com que a gente tenha que se voltar e se buscar ao Pai, porque a gente saiu de novo dos trilhos. O homem natural falou mais alto, exatamente. Eu tive suspense. Eu agi como natural, numa situação nesse domingo. Aí depois eu fiquei meditando em casa na segunda-feira. Nossa, o nome natural de supressão de minha self fora. Eu pensei, papai, que eu para guardar aqui. Será que dá? Às vezes eu vou natural para fora, tem jeito, né? Você tem uma reação, você fala alguma coisa, e você às vezes ignora, né? A situação comigo, eu tenho que dar um pouco mais de atenção. E é ruim, porque aí entra bem isso aqui que ele está falando. Aprende de mim, ouve minhas palavras, anda na minha mansidão do espírito. Né? E houve um discurso hoje que falava sobre isso. Né? Tomamos o sacramento todos os domingos, porque fazemos a promessa de recordar o Senhor. Então, a todo instante a gente precisa estar recordando de Jesus Cristo. A todo instante a gente precisa estar lembrando dele. Eu, na hora, até dei risada e pensei na minha mente, desse jeito assim, o natural não sai para fora.
Porque é verdade, né? Às vezes, como você falou, você anda tão corrido, pensando nas coisas, nos problemas, no que tem que resolver, no que tem que fazer. Ai, falta tanto tempo, ai, tem esse prazo, ai, tem essa cobrança. E aí você esquece de lembrar de Cristo, né? E depois eu também, nesse mesmo discurso, eu fiz a pergunta, mas como é que eu faço para recordar dele? Eu falei, ai, meu pai, é só ler escritura, fazer oração, bater um papinho com o Senhor ali, né? Explicar para ele, só, olha, eu estou assim, passado, tá assim, algumas coisas, né? Então, buscar realmente recordar de Cristo, né? Lembrar do que o Salvador realmente fez por nós, para que a gente possa se manter também nesse equilíbrio, né? De não ter tanta frustração e, se tiver, também não sofrer tanto. Porque a gente, como você falou, a gente tem uma expectativa tão grande de algumas coisas, e quando a gente está na companhia do Espírito, o Espírito ele vai alertando a gente, né? Ele vai nos dando sinais, ele vai nos alertando, vai nos mostrando as coisas, e conforme você vai brilhando, o negócio vai indo. Pode ser que dê certo, pode ser que não, mas pelo menos você não vai ficar naquela tortura. Porque o ruim de tudo isso é a tortura. Porque eu falei para ela, né? Eu até falei para ela, ela estava vindo agora. Falei, eu poderia ter mandado o convite para 2 pessoas. Mas eu falei, não vou mandar não. Não vou mandar não. E aí depois, teve um momento que minha consciência quis me cobrar. Mas eu falei para minha consciência, você não vai me cobrar não. Eu fiquei muito bem, fiquei muito feliz e é assim que eu quero ficar. Então, sai de mim, consciência, que fica me cobrando uma coisa que... Eu ia fazer essa pergunta, e que legal que você entrou nesse tema. Sabe quando a gente levanta, a gente faz a oração, e aí você sente que você está em paz, você está num ambiente que é um ambiente bom, que é aquele ambiente que você quer viver o dia todo. Sim. Vocês conseguem identificar no dia a dia qual é a situação, o momento que você sai desse ambiente bom que você muitas vezes criou para você, ou construiu, ou trouxe em oração, trouxe com aquele sentimento, com aquela paz no coração? Vocês conseguem identificar qual é o momento que vocês saem dele? Tem dias que eu consigo, tem dias que eu... nem percebi que já saí desse sentimento. Na verdade, nunca parei para pensar nisso. Você falando disso. É claro que a gente não vai criar um pensamento persecutório, de ficar se perseguindo. Ai, o que está acontecendo com a mulher? Não é isso. Mas é ter uma fluidez no nosso dia, onde você fala, que estava tão bom, deixa eu voltar para lá. Né? E às vezes é aquele momento no meio-dia que você para e faz uma oração, você para e se reverencia de novo, e retoma uma certa reverência para que você volte a ter aquele espírito de amor, de paz ou gratidão. Semana passada eu tive o contrário, mesmo fazendo oração, eu estava com angústia, aí eu estava me questionando, eu orei, sim, você quer mais o quê? Já não é minha responsabilidade, me fala o que fazer. Eu queria chorar, eu chorava, eu passava e já voltava a chorar de novo. Eu falei, não vou chorar de novo. Eu vou orar de novo e não estava funcionando. Aí eu trabalho da minha maneira, quer saber, eu fui pro tempo, já que a oração não está dando certo, vou entrar no tempo. E eu estava com assim, de esporte, eu falei, eu estou sem vestido, vou entrar no tempo. Você fala, mas tá bom, aparência não importa. Eu entrei, eu fiz iniciatória, aí a moça, você quer entrar na sala se deixar? Eu quero sim. Eu falei, senhora, agora eu vou orar nele. Agora eu quero ver se vai. Nossa, engraçado, que foi a mesma oração, acho que posso dizer o dia inteiro, mas parece que lá tem uma correspondido, sabe? Parece que eu ouvi. E aí, quando eu saí do templo, né, que minha recorrência mudou, melhorou, teve solução, nada, né? Não aconteceu nenhum milagre. Mas o que eu estava precisando era um alívio. Então, o choro foi embora, a angústia foi embora, eu saí sorrindo, pulando, sabe? Eu falei, nossa, eu tô bem mais leve. E consegui continuar, sabe? E era isso que eu estava necessitando. Nossa, e era uma coisa simples. Eu não recebi nenhuma resposta, mas eu recebi um alívio. Um alívio. E às vezes até essa situação de você saber que você não recebeu uma resposta, né? Porque às vezes a gente quer tanto uma resposta, não é? Ai, como eu quero uma resposta. E tem que ser aquela resposta, depois que a gente quer mandar que o Senhor faça o que a gente quer que seja feito. Fazer aquela oração, Senhor, não, é a minha vontade, Senhor, eu sou seu filho. Se eu posso fazer a minha vontade, porque a minha vontade é a sua vontade. É isso, né? Então, percebem como muitas vezes são os nossos comportamentos que geram a nossa ansiedade, né? Então, a gente precisa tomar um certo cuidado nesse mundo de hoje em dia que a gente vive, onde, primeiro que hoje em dia está tudo muito polarizado.
Segundo, que a gente vive uma ansiedade coletiva, né? Então, às vezes, se você não está fazendo parte desse grupo ansioso, você está errado da turma. Não, pera lá. Né? Se você precisa, não necessariamente, eu também preciso disso. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado de como a gente está vivenciando isso com as pessoas ao nosso redor, né? E quando a gente vivencia, ter um pouco de clareza de como entrou e de como pode sair. Porque às vezes tem algumas coisas que a gente pode fazer que a gente pode sair, né? Sem precisar tanto de que seja externa essa ajuda. Você já assistiu aquele filme o filme que foi lançado depois do Harry Potter, que é Animais Fantásticos? Isso. Qual? Animais Fantásticos. Animais Fantásticos. Aí não tem uma parte que o Eu rapaz ouvi mexe falar. com um tal de obscuro? Obscuro, sim. Não tem essa parte? Ele tem uma parte do filme que parece uma nuvenzinha, né? Como se fosse uma nuvenzinha preta. E o rapaz que domina toda essa arte dos animais e de coisas místicas, ele fala que aquilo ali é um obscuro. Mas ele precisa de um hospedeiro, né? Para poder viver e crescer ali dentro daquele hospedeiro. Nossa, olha a gente, hospedeiros. Olha a gente, uma criança triste, não tem ânimo, fica com a cabeça baixa, aquela coisa assim. Mas quando ele se estoura, ele faz um estrago tão grande, mas tão grande, que chega a destruir quase uma cidade inteira, né? Então, acho que muitas vezes, quando você falou, me vem na mente isso daí. Às vezes, acho que a gente entra num tal de obscuro, que para sair chega a ser difícil, gente. Porque a gente esquece de tudo. O Senhor nos dá a arma de como nos defender, de como nos proteger, mas, infelizmente, quando esse obscuro ele entra, ele nos cega de uma tal maneira que a gente consegue ver a luz. A gente consegue ver a luz, porque a gente fica meio que cego. A gente esquece da oração, a gente esquece de ler a escritura, a gente esquece de uma citação, a gente esquece de um momento feliz, a gente esquece de tudo. A gente esquece de coisa boa que a gente fez, de coisa que nos engrandeceu tão bem, de sentimento, e a gente esquece por causa desse obscuro que está ali, né? Nos cercando e querendo se alimentar, né? Se alimentar cada vez mais. Né? E é importante a gente encontrar gatilhos, como você fala, achar meios de sair dessa situação. A primeira achar meios de não entrar, né? E depois achar meios de sair, entre outros, às vezes tem até sem querer. Mas é interessante você falando, né? E eu aqui pensando nessas questões. O quanto as coisas, elas evoluem, né? A gente, às vezes, não pensa na evolução disso. Então, por exemplo, um sentimento bom hoje, se você teve... Vou dar esse exemplo bem simplista para a gente entender. Se você teve 10 momentos ruins e um sentimento bom, se apega a esse um bom, que amanhã vai ser 2. Né? É que muitas vezes a gente ainda vê as pessoas tendo uma situação boa e ainda assim tendo muito mais o que reclamar. Nossa, mas você não faz nada. Né? Então, assim, e eu vejo isso muito recente até nas crianças. Eu vejo meu filho, né, hoje de manhã mesmo. Foi dormir tarde ontem, feriado, não sei o quê. Hoje estava bravo. O que você tem? Eu tô bravo, que eu queria dormir. Mais tarde você chega na escola e dorme. Eu não queria ir para a escola. Eu falei, então tá ótimo. Você não vai para a escola hoje, você não vai para essa escola. Eu vou tirar você de lá, você vai estudar aqui na rua de baixo, que é perto de casa, você vai de a pé, você vai estudar à tarde, e acabou o assunto. Não, mamãe, eu amo minha escola, eu amo meus amiguinhos, eu amo minha pro. Então você precisa continuar reclamando? Não, o que você precisa fazer? Descansar à tarde. Pronto, foca na solução, não foca no problema. Né? E a gente vê que isso já é de uma natureza. A criança tem 6, 7 anos e ela já está embodiando, né? 3 por 4 ela já está, como é que fala? Tô entediado. Como pode? 5 anos está entediado? 6 anos está entediado? Como pode? Né? Isso certamente em algum momento foi visto em algum lugar, teve algum exemplo disso, né? Então, a gente precisa entender que o ambiente que nós estamos inseridos, ele está nos trazendo muito mais para baixo do que nos levando para cima. Então, a gente precisa de uma força-tarefa muito maior. Cada uma coisa dita ruim, você precisa de 5 positivas para combater. Né? Então, olha o quanto a gente precisa nos capacitar para estar contra todo esse mal. Contra todo esse mal, essa é a palavra clara. Quem mais ia ler algo? Você ia ler Jacó, né? Posso ler? Não? Pode.
Eis que, meus amados irmãos, vos desvendarei este mistério. Se minha firmeza no espírito não for abalada de alguma forma, e eu não tropeçar por causa de minha excessiva ansiedade por vós. Vou ler de novo. E eu não tropeçar por causa de minha excessiva ansiedade por vós. Eu acho que eu li errado. O que a gente consegue entender com essa escritura? Se precisar ler de novo. Pode até ler o próximo, só para a gente concluir esse. Não, mas é 4:18, né? É, 4:18. É o último. É o último. Então, quer ler um antes para a gente contextualizar? E agora, meus amados irmãos, como é possível que eles, depois de haverem rejeitado o fundamento seguro, construam sobre ele para que venha ser a sua pedra de esquina? Eis que, meus amados irmãos, vos desvendarei este mistério. Se minha firmeza no espírito não for abalada de alguma forma, e eu não tropeçar por causa de minha excessiva ansiedade por vós. Gente, minha leitura está errada, mas tudo bem. O que a gente pode... Porque aqui, na verdade, ele está falando sobre os judeus que negaram a Cristo. E aí, como foi antes, ele já estava temendo pelos judeus. Então, por isso era esse contexto meio estranho de entender, mas é isso. E o que a gente pode trazer para a gente? Tem algo que a gente possa trazer para nós, essa escritura? Ele já estava sofrendo por uma coisa antecipada, né? Ele já estava tentando prever algo que talvez aconteceria, talvez não. Mas ele já estava sofrendo. Já está desconectado, né, com o espírito, né? Que ele já coloca ali. Então, você vê que já são previsíveis. Você já sabe que vai dar ruim. Eu estava conversando com o meu, ele é de outra ala, né? E aí a gente estava, né, conversando mesmo, sabe? Falando que ele falou assim, nossa, como é engraçado, né? Porque vai ter revelação de algo que vai acontecer no futuro e falar para nós se preparar. É difícil a gente enxergar que algo ruim vai acontecer no futuro quando o nosso tempo ainda tá bom, né? E aí ele começou a falar, vai ser diferente de gente que deduz o que vai dar errado e de gente que tem certeza que vai dar errado. Eu falei, nossa, você já está confundindo revelação com dedução, calma. Dedução não tem nada a ver. Revelação, Deus, alto, profeta, né? Orientar o seu povo, né? Como se preparar, coligação, ir ao templo. Isso é uma preparação para os próximos tempos, sabe? Lá Deus vai acontecer, então ele está se preparando hoje. Agora, você deduzir que algo, né, vai dar errado, aí é algo carnal, algo natural seu, né? E aí eu senti essa diferença, tipo, de alguém tentando alertar e o povo se precipitando em algo que possa dar errado. Né? Sem talvez dar errado, porque era uma decisão deles, não de uma revelação do profeta para orientá-los. Que quando isso acontece, essa informação chega para a gente de uma forma que ela não vai trazer desespero, pelo contrário, ela vai trazer uma solução, um caminho, uma luz, uma direção. Sim. Né? Pode existir o desespero, sim, para aqueles que não cumprem. Sim. Para esses vai dar, como você fala, vai dar ruim. Mas o Lorne fala isso, né? Se está preparado, não tem por que temer. Por isso que o profeta nos alerta, para a gente realmente nos preparar, né? Estar realmente preparado para as coisas que virão, que acontecerão. E com isso a gente não vai ter tanto essa angústia, né? Vai sofrer, mas eu não sei, talvez seja um sofrimento assim de não ter sua consciência te cobrando, de dizer, tá vendo? Você não fez, tá vendo? Você não preparou. Mas é um sofrimento de que é uma situação. Mas não aquela coisa de ter você mesmo se cobrando, que eu acho que é bem pior, né? Às vezes a gente conversa, meu marido fala para ele, a gente tem que esperar que coisas boas aconteçam, mas se preparar para as coisas ruins. Sim. Né? E muita gente vive o contrário, né? Mas se prepara, vive só o bom, e o ruim ele nunca está pronto para enfrentar. Então a gente tem que ter a nossa preparação, a gente tem a nossa parte a fazer, né? E quando ter uma preparação, aí você não vai ter o sofrimento como de fato você poderia sofrer se não tivesse essa preparação. Vamos ler Jacó 1:5. E aí quem pode pegar Nef 1:16? Segundo Nef 1:16. Segundo Nef. Isso.
Eu desejo que vos lembreis de observar os estatutos e os juízos do Senhor. Eis que isso tem sido a preocupação de minha alma desde o princípio. Está no segundo Nef, né? Isso, Nef 1,16, né? Isso, e agora 6,3. Segundo Nef 6,3. Capítulo 6. Versículo 3. Não obstante, falo-vos novamente, pois desejo o bem-estar de vossa alma. Sim, minha alma, ansiedade por vós é grande, e vos sabeis que sempre tem sido. Porque vos tenho exortado com toda diligência e tenho-vos transmitido as palavras de meu Pai. E tenho-vos falado sobre todas as coisas que foram escritas desde a criação do mundo. É engraçado, a gente começou a aula perguntando, né, sobre momentos que a gente identifica paz e ansiedade. A gente tem dificuldade de identificar paz. E muitas vezes a gente vive muita ansiedade, a gente vivencia muita ansiedade. E vocês já pararam para perceber o quanto a busca pelos caminhos do Senhor, ele acontece, a busca acontece, né, ela acontece geralmente nos momentos mais difíceis, né? Não existe a preparação para, existe o desespero que te faz buscar. No caso, muitas pessoas buscam na hora do desespero, né? Na hora do ruim acontecendo. Como a gente pode escolher os caminhos? Só que muitas vezes a gente não identifica que a gente precisa daquele caminho, que a gente precisa dessa preparação. E isso faz com que a gente traga muito sofrimento para nós, que você vai passar por momentos que você não está preparado para aquilo. E aí você vai então buscar na hora do quê? Do desespero, da angústia, dos sentimentos ruins, né? Então, quando a gente para pensar que as emoções, elas podem ser para nós, como eu disse logo nas primeiras aulas, uma antena parabólica, mas que a gente precisa estar ligado nos sinais que a gente vai receber. O quanto você vai se conectar com o seu lado espiritual, com a sua vida espiritual, com a sua condição espiritual, usando também as emoções como um recurso para te alertar. E não para te fazer sofrer em algum momento. Né? Quem estava com... Já leu Jacó 1,5? Não né? peguei, não. Alguém pegou Jacó 1,5? Pois em virtude de nossa fé e grande ansiedade, verdadeiramente nos haviam sido reveladas as coisas que aconteceriam ao nosso povo. Então, vocês percebem que a ansiedade também aparece desde quando? Faz parte do ser humano. Mas a questão não é não ter ou não viver a ansiedade, é não se desesperar e não se entregar a ela. Como que é quando a gente se entrega a um sentimento como esse? Para mim, o sentimento é destrutivo. Porque eu lembro que uma vez, eu falei na Sociedade Socorro faz olha, gente, isso faz muitos anos. Não faz muitos anos, é muitos anos. Eu falei que uma vez na Sociedade Socorro que eu era uma pessoa que não poderia sair do meu controle. Porque naquela época, né? Eu não sabia que era ansiedade. Eu não falava para sair do meu controle. Porque quando eu saía, eu não voltava. Demorava muito, às vezes meses para eu voltar. É como se eu fosse por dentro um quebra-cabeça e quando desmontava, para montar de novo era difícil. Nossa, era muito difícil. Muito Porque difícil. surgia mais peças, né? Sim, menina do céu, como eu sofria, porque naquela época não tem jeito, eu estava sofrendo por ansiedade, eu estava tendo problemas emocionais. Eu só sentia que quando eu saía do meu nível
da minha capacidade ali de estrutura, quando era para voltar, muito difícil. Eu sofria demais. E não era um dia, não, era, às vezes ficava meses. Uma situação de sofrimento contínuo. E até então não sabia o porquê, né? Eu não entendi o porquê daquilo. Mas é uma situação muito ruim, porque você quer voltar ao seu normal, você quer estar normal e você não consegue. Não consegue. Foge o controle, né? Foge totalmente. Foge totalmente. Então, é o que você falou, quando você consegue ter o domínio das emoções, controlar um pouco mais a ansiedade, conseguir se enxergar, né, o que realmente está te afetando, você consegue trabalhar melhor, né? Mas quando você não tem isso... Duas coisas que vale a pena a gente esclarecer, tá? Não é o controle de Sim. tomar as rédeas, mas é a condição de fazer essa gestão, Sim. de gerir as emoções, né? Mas é verdade. E aí uma condição que a gente tem muitas vezes de gerir as emoções, que eu vou perguntar para vocês aqui se alguém sabe fazer isso, se alguém faz isso bem. O acolhimento. Uma das coisas que nos ajudam é acolher os nossos sentimentos. Vocês acham que vocês são bons acolhedores? Vocês se veem como pessoas boas, boas no acolhimento, no ato de acolher? Os sentimentos? Os sentimentos ou as condições. Vamos criar uma situação aqui para a gente visualizar isso melhor, para facilitar, porque isso é uma coisa muito complexa muitas vezes de entender. Vamos imaginar que uma criança está perto de você e ela tropeçou, caiu e machucou o joelho. Como foi essa cena? Como que acontece com essa criança nessa cena? O que acontece com essa criança nessa cena? Você pode ter certeza que aqui nós teremos cada um com uma cena diferente, mas cria para você a sua cena, na sua imagem, na sua mente. Eu não vou criar nada que já aconteceu. E como foi a sua reação diante dessa criança? Aqui que está o ponto do acolhimento. Como que você se posicionou? Eu tive duas reações. Se eu tivesse muito atrasada, eu imaginei ela na rua, na pedestre. Eu talvez ia ver se tinha alguém com ela para ajudar a levantar, mas se eu estou atrasada, eu só passaria andando. Se eu visse que ela estava sozinha, assim, acho que tipo a mãe andando na frente e ela começou a ficar ficando acompanhar a mãe, eu ia parar e falar: opa, você tá bem? Né? Se eu não tivesse atrasada. Olha que já existe uma condicional, né? A gente tem capacidade de acolher, mas existe uma condicional. Só vou acolher se... Olha o mundo moderno, olha a pressa fazendo com que a gente não consiga estar, muitas vezes, nem como, nem onde a gente quer estar, né? Então, é justamente essa condição. E, às vezes, olha para você se acolhe? Acho mais fácil acolher os outros. É mais fácil. Por que é mais fácil, gente? Aí eu nem vou falar de acolher os outros. Vou falar isso porque eu sou muito crítica, então, dependendo da situação... Você acha que a pessoa, você consegue ver o choro dela, a angústia dela, você consegue ver a situação dela emocional. E o que acontece quando a gente fala de acolher a gente? Eu acho que, para mim, é mais fácil acolher o outro porque você está estável, não é uma coisa que está te afetando. Agora, se você tem alguma coisa, está acontecendo alguma coisa comigo, já começa a destabilizar. Se você já começa a se destabilizar, isso já não tem aquele controle, né, de gerir, você já perde o controle de gerir sua emoção, e aí já bagunçou, rodou. Já perdi o fio da meada. Já não sei nem onde eu tô. Agora, se aconteceu, o cara bateu o carro, beleza, tá bem, ó. Fica aí, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Agora, se eu bati o carro, meu carro, que merda que eu fiz, não sei o que lá, né? Aí você já começa já é desespero. Então, acho que a estabilidade que você acolher o outro é muito, tipo, a estabilidade, você tá... Tem muito mais condição estável de acolher do que de você se acolher. Exato. Mas, gente, vamos parar para pensar nessa questão do se acolher. Até quem está aí em casa, ó, que quiser participar, pode liberar aí o microfone e falar com a gente, tá? Vamos parar para pensar o quanto criar condições do se acolher é vida.
Porque muitas vezes você não tem condição de ter alguém para acolher você. Ah, Mônica, mas eu não tenho recurso. Concordo plenamente. Muitas vezes a gente não tem recurso, mas a gente pode se preparar para que nós tenhamos o recurso para se acolher. E quando algo de ruim aconteça de alguma forma, putz, bati o carro, estou errada, estourei. Tá, fiz. Mas, para eu resolver isso aqui agora, eu preciso estar bem. E para eu estar bem... Isso, né? Ou eu não me machuquei. E para eu estar bem, eu tenho que começar por onde? Por onde eu vou começar? Tem uma frase que fala assim, só tem problema com carro quem tem carro. Quem tem carro. Minha mãe sempre falava isso. Exato, eu acho isso muito legal, porque, tipo, se você parar pra pensar esse primeiro problema, você dá uma coisa de gratidão, né? Tipo, poxa, quis tanto esse carro, finalmente eu tenho. Bateu, mas daí o carro, pelo menos bateu, não no carro, no que é meu. E olha... Eu tive uma experiência no serviço uma vez. Eu fui fazer um pudim. Ai, gente, acho que eram uns 30 litros, 30, 40 litros, 60 litros. Eu lembro, me queimou embaixo. Soltou umas partes queimadas. Falei, falei, meu pai, agora o que eu vou fazer? Sabe? Deu vontade de entrar em desespero, vontade de chorar. E eu falei, ai, cara, eu sou eu falei, e agora? Eu comecei a ficar. Eu pensei, só um minutinho, Rô. E eu falei, não, vou fazer uma oração. Falei, Senhor, me ajuda, abre minha mente aí, faz alguma coisa para mim, né? Não tem que jogar esse negócio fora e nem falar para a mulher lá na chefe lá, nutricionista, que eu queimei esses 30 litros, 40, acho que era bem 60, que eu ponhei esse 15 e depois eu ponhei mais 40, deu quase 60 litros. Gente, nossa, muita coisa. E aí eu faço uma coisa, eu vou passar na peneira. Pensando em alguma coisa. Aí eu fui passando na peneira. Aí tinha um colega meu, né? Ele é muito zoeiro, muito zoeiro. Peste, eu chamava ele de peste, porque tudo ele ria. Eu nunca vi uma pessoa tão bom-humorada na minha vida. Aí ele aquele ele passava, ele, sua louca, o que você fez? Eu falei, tem bom, o que você está fazendo? Eu falei, eu olhava minha cara e dava risada. Você está rindo porque você não tem ajudar. Ele via, minerava um pouco, aí saía. Mas para tudo tem uma solução. Uhum. Essa é a questão. O que o Senhor me mostrou naquele dia, para tudo tem uma solução. Se você não se desesperar, se você não enlouquecer, mas se você pedir minha ajuda, eu vou te mostrar que tem uma solução. E muitas vezes o nosso desequilíbrio, como você colocou, ele vem justamente nessa autocobrança. Eu não poderia ter feito, eu não poderia ter batido, eu não poderia ter sofrido, eu não poderia ter queimado. A autocobrança já te tira, já te blinda de enxergar soluções, né? É uma coisa às vezes simples, né, de resolver. Sim. Vamos dar a voz aqui para a Rô, que a Rô quer falar com a gente. Pode falar, Rô. Solta o som. Sim, Mônica. Obrigada. Então, eu estava pensando aqui o seguinte também. Eu trabalhei muito isso para conseguir, mas ultimamente tenho até conseguido um pouco. Porque, assim, é difícil você, por exemplo, bater o carro e sair rindo. Impossível, gente. É uma situação desagradabilíssima. Você se sente culpado, você fala, vacilei, sei lá. Às vezes não é nem culpa sua, é culpa do outro motorista, mas você fica ali, né? Eu me permiti chorar quando eu preciso chorar, ficar um pouquinho com raiva, quando eu preciso ficar. Mas eu não vou ficar 2 dias com raiva, eu não vou ficar um dia inteiro com raiva. Eu vou chorar naquele momento, que nem a última vez que eu bati o carro. Eu chorei, né? Chorei, meu marido veio, me confortou. Depois eu falei, eu tinha que chorar, tinha que ficar com raiva. Mas agora, acabou, passou. O jeito é ir lá e consertar o carro, pagar, gastar. Fica um sentimento um pouquinho ruim, mas aí é questão de falar. Não, eu já chorei.
Eu já fiquei triste, agora não. Agora a vida que segue. Vida que É saber colocar esse limite, né, Rô? chorar porque Não, tem que chorar, ué. Não adianta você querer engolir o choro. Tem não hora que deixar de vivenciar. Vivencia, sente, mas coloca um limite nisso. Tem gente isso que às aí. vezes perde o dia por uma condição que ele poderia ter perdido só 1 hora, ou só meia hora, ou só 15 minutos. E arrasta isso até para a família, para o trabalho, É, arrastando vai para arrastando, né? E aí você vê quando às vezes uma pessoa quando está numa situação ruim, assim, vamos supor, né? Já vou colocar essa palavra, uma energia ruim. Você sente até a energia ruim da pessoa chegando, né? Fala, nossa, que clima, que coisa horrível, né? Então a importância da gente saber sentir, sim, mas limitar esse tempo de sentimento, para a gente não se entregar para algo ruim por muito tempo, né? No meu trabalho eu aprendi, logo que comecei a trabalhar com essa parte de vendas, eu aprendi que a gente só pode ser vítima, a gente tem que ser, a gente tem que viver o sentimento, mas a gente não pode ser vítima mais de 5 minutos. Isso vira uma programação na sua mente. Chega um momento que você não precisa nem dos 5. Você já consegue dar um... Né? E há alguns meses, acho que uns 2 meses atrás, um mês atrás, não sei, eu tive um momento muito ruim no meu fechamento de trabalho, foi muito difícil, assim, eu estava perto de uma meta e não estava perto da meta, ia bater, não ia bater, e não batia a meta, e tive que... Eu passei um dia todo ali, trabalhando aquilo dentro de mim, e eu sentia que eu queria ter feito isso em menos tempo, e eu ainda não conseguia, não tive condição de fazer isso em menos tempo. Então, muitas vezes a gente tem que colocar o nosso tempo, não é uma questão de relógio, mas é uma questão de você assimilar, de você saber assimilar e conseguir assimilar aquilo que você está sentindo de um jeito que você fala, tá, já deu, agora foi suficiente, chorei o que tinha que chorar, senti o que tinha que sentir, vamos para cima, vamos enfrentar. Porque às vezes a gente se posiciona de um jeito onde você ressente muito mais e perde muitas outras oportunidades, né? Deixa eu dar a voz para ela primeiro, que ela estava na frente. Você quer falar? Não, nada demais não, porque a Regina contou da experiência da novidade, e eu lembrei que a maioria das situações que aconteceu no almoço de família, a gente estava contando depois dando risada. Vai. Eu falei, nossa, Daqui a pouco vira outra coisa, né? no final, vira só experiência. A só gente, experiência. por exemplo, nossa, foi ruim, passou por aquilo, sempre foi ruim, mas depois você contando com os outros... Você até consegue rir. Exato, nossa, mas gente, eu não acredito que aconteceu nessa situação, mas você vai dar risada. Então, eu acho que isso ajuda também. Tipo, tá bom, tá ruim agora, a gente vai rir depois. Porque a gente vai rir depois, Você vai me virar fez lembrar história. uma condição, né? Às vezes acontecem algumas coisas com meu marido ruim, assim, com ele. Não é que eu estou rindo dele ou debochando dele, mas é que para mim já virou engraçado. Eu já lido com aquilo de um outro jeito. Eu falo, por que você está rindo? Porque, na verdade, isso é engraçado. Então, às vezes, é como a gente encara todas as coisas. Né? O que você ia falar, meu bem? Não, que você comentando, né? Eu lembrei do filme sobre Preto, que tem uma parte que Caraca, nossa, esqueci o nome dele. Smith, o Smith, ele falou assim, o mundo tá acabando, os raios estão querendo tomar a terra, a gente tá tendo que defender todo mundo, e você quer comer torta? Ele, vamos comer uma torta? E aí ele senta na lanchonete e fica tipo 30 minutos olhando pro cardápio, aí chega a garçonete, você já decidiram? Aí ele falou assim, ele vai querer uma de maçã, vou querer essa aqui? Aí ele fala, como você tem coragem de comer torta quando o mundo tá acabando assim? Torta às vezes é a solução, né? Na calma, sabe? Tortas é a solução. E aí, né? Não tô porque a torta é a solução, mas às vezes tão corrida, aí só precisa parar e falar, o que eu posso, né? Respirar, né? Respirar. E, sei lá, um sorvete. Tô precisando de um sorvete, né? Ou ler um livro, ou fazer sair daquela essência que você tá, né? Por um minuto, sabe? Nem foi o que disseram, vamos comer uma torta, né? Depois voltar, né? Defender o mundo. Outro dia, meu filho falou, ai, mamãe, vai lançar o filme do Mário, tenta assistir. Aí meu cunhado falou assim, vai ter tá concorrendo, não sei o quê, eu vou querer levar ele mais pra frente para assistir o filme do Mário, e meu filho, porque eu quero assistir o Mário, meu cunhado falou que ia levar depois. Aí o que aconteceu? Marquei cliente por uma tarde, 3 clientes marcaram comigo, uma seguida da outra. Aí sabe quando você fala, puxa, perdi a tarde? Falei, não, é hora de ir pro cinema, vamos pro cinema ver o Mário que tá lá estreando hoje. Então, às vezes, você consegue reverter a situação do que você está vivenciando de uma, né, tendo um outro.
enxergar as coisas de uma forma mais positiva, né? Isso é uma escolha, né, É gente? uma escolha. Tanto que eu até falei, né, esse rapaz que lá do serviço, gente, é um rapaz muito... Assim, até hoje eu fico me perguntando, e eu falo, gente, isso é um pouco incômodo, né? Ele era uma pessoa muito positiva, muito E muitas positiva. vezes, quando E as pessoas olharem, vão falar, ah, acho que não tem problema. Tem sim. não tem problema, ele tinha problema. Ele tinha esse problema dele, mas ele encarava isso de uma forma... Eu acho que pela positividade dele, ele encarava isso de uma forma tão mais fácil e tão menos sofredora, e se tornava algo como é que fala? Prazeroso para resolver, sabe? Eu ficava observando ele, falava, passarinho do céu, como você pode ser assim? Ele falava, não sei, eu sou assim. Eu falei, sua mãe deve ter sofrido um bocado com tu, tu era tentado demais. Ele mexia com todo mundo, ele fazia todo mundo rir, sabe? Aquela pessoa sempre de bom humor. Enquanto eu estava estressada, morrendo, porque ai, tal coisa estava errada, ele simplesmente batia um ombro, ele, deixa levar, mulher. Chegava a gerente do hospital, as bandejas tudo molhadas, e ela olhava para ele, tá chovendo aí embaixo? Olha, mulher. Olha o que ele falava, tá chovendo aí embaixo, porque as bandejas estavam molhadas. Enquanto eu estava quase morrendo. Eu sei, cara. Tá chovendo embaixo. Aí ela ria, ele ria, aí eu custava. Você entendeu? Amenizava. Não diminui o problema, Sim, mas ameniza a comunidade com ele, né? E o legal é que tirava o foco. Porque enquanto você vai aqui, ai, a bandeja está de secar, ele falando, tá chovendo aí embaixo, já tirava até o foco dela, quer dar uma bronca, chamar atenção, sabe? É incrível como ele trazer leveza, né? Consegue trazer essa leveza, esse entusiasmo, essa alegria. E não seria, eu falei, meu, um dia você sai daí, o pessoal e quem traz o ambiente, fazer o dente ficar bom é você dentro, porque ele deixava alegre. E você vê justamente isso, né? Às vezes tem uma pessoa que influencia o ambiente por um todo, né? Sim. E quando a gente para pensar como eu estou influenciando o ambiente, às vezes a gente precisa mudar nossa postura, né? Porque a gente vê que a gente está com uma influência não tão positiva. Eu pensava... Desculpa, eu ia falar. Não, você vai falar o que você falou, é isso mesmo. Tanto que comecei a me policiar um pouquinho mais nesse sentido, a gente precisa ser mais como passarinho, né? Da gente essa... Não, é que, como você falou, tipo, como a gente influencia, eu lembro que eu sempre ficava, né, no meu antigo trabalho, no meu primeiro emprego, eu não sei o que aconteceu, que o pessoal era muito mal-humorado, assim, tinha umas intrigas já, né, quando eu cheguei. E não, de verdade, era realmente um lugar muito pesado, assim, era uma energia muito pesada. E teve um tempo que eu vi que estava começando a me afetar, e eu ficava pensando, será que eu vou, tipo, vou passar e não vou dar bom dia para ninguém também, igual fazem comigo? Ou eu vou ser diferença? E eu ficava lembrando do lema das moças, né? Serviremos do tamanho de Deus em todos os momentos, em todas as coisas, em todos os lugares. E eu fiquei pensando, nossa, eu como discípula de Jesus Cristo, eu tomo o nome dele todas as semanas, o que eu vou fazer para ser uma diferença ali? E aí, dava bom dia para todo mundo. Ninguém me dava bom dia, mas eu dava bom dia, bom dia, bom dia. E não quer dizer que melhorou o lugar, mas melhorou para mim, porque eu ia ter que ir de qualquer jeito, mas como eu ia lidar com aquilo, eu ia sair mais um dia reclamando, nossa, que lugar pesado, ou eu ia, tipo, ir saber que eu fiz, o trabalho estava feito e voltar para casa com a paz de consciência. É aquilo, né? Eu vou influenciar ou ser influenciada? Exato. E a forma como você lida, como as pessoas lidam com os problemas estão ali, eles sempre vão estar. Sempre vai estar. Sempre vai depender de nós, de como nós vamos lidar com aquilo. Por exemplo, era a mesma situação que todo mundo estava passando lá, a gente estava querendo enlouquecer, chorar, desesperar, e todo mundo estava dando risada, né? E isso pesa. Então, acho que é muito pela forma como a gente vai lidar, né? Por exemplo, quando minha avó foi raspar o cabelo, tava todo mundo muito aflito no início, né? Tipo, nossa, essa música tá meio pesada, como é que a gente vai lidar algo novo? No final, a gente teve um momento que se emocionou, mas assim, foi um momento de emoção de um segundo. Foi uma lágrima assim, todo mundo parou, e a gente começou a dar risada, zoando um ao outro, depois todo mundo raspou o cabelo para ajudar. E se tornou uma situação tão leve que todo mundo ficou tipo, nossa, achei que ia ser pior, achei que ia ser, né, uma tempestade. Percebe o quanto a gente cria essas situações na nossa mente antes dela acontecer e né, uma previsibilidade de que a coisa não vai ser boa. E é até bom, em partes é bom ter criado isso, porque muda para realmente na situação você saber
né? Ah, todo mundo vai chorar, tá. Como eu pensei isso, né? Falei, nossa, a gente vai estar com uma pesado. O que eu vou fazer para conseguir deixar mais leve? Vamos com uma música, vamos zoar. Então, foi legal, acho que até o pessoal se assustar antes, mas ter a iniciativa de, no momento, não ser algo pesado. Tentar lidar com leveza. Legal que a gente vê claramente as escolhas, né? E para a gente finalizar, então, em relação ao discurso também, que a gente leu aqui, né? O comigo habita, ó Deus, a noite vem. A gente já comentou algumas coisas aqui, mas alguém gostaria de comentar alguma coisa a mais a respeito? Muito treino. Muito treino, né, Rô? É verdade, muito treino. E você sabe de uma coisa, né? Eu tenho muita dificuldade de fazer treino na academia. Quer dizer, não posso falar que eu não consigo, porque aí eu atraio realmente, né? Mas a minha resistência é maior. Mas é exatamente como treinar na academia. É um treino. Todo dia a gente tem que ter um treino mental sobre as nossas emoções, as nossas condições, né? Ô, Mônica, quando eu vou no médico reclamando de dor, mais dor nas costas que eu sinto, né? Mas dói tudo, o corpo inteiro, mas as costas é o que mais incomoda. Ele fala, faz musculação. Eu, ai, doutor, como que eu vou fazer uma musculação com tanta dor? Ele porque você tem que fortalecer esse lugar aí, por isso que ele está doendo. Porque você precisa fortalecer aí. Então, a mesma coisa com as nossas emoções. Para a gente ser forte num momento que precisa ser, a gente tem que treinar, tem que fazer uma musculação emocional, que é o que a gente está fazendo hoje na aula, quando a gente lê as escrituras, quando a gente para ouvir e se ouvir, né? E ver a hora que a gente tem que parar de sofrer, é uma musculação. Então, aí a gente vai ficando mais forte com o passar do tempo, né? Você falou uma coisa bacana aí, Rô, e a gente também aqui teve algumas experiências que a gente falou sobre isso de uma forma indireta. O momento que a gente decide parar de sofrer. Chega uma hora que a gente chega uma hora na vida que a gente fala, agora basta, cheguei no meu limite, daqui não vai. É importante que a gente identifique qual é esse ponto. O bom de estar no fundo do poço, que agora é Não tem mais para onde ir. Mas você sabe de uma coisa? Às vezes a pessoa ela encontra como cavar e o fundo do poço dela nunca chega. Ela está sempre aceitando uma condição ruim, uma condição ruim, uma condição pior, uma condição ruim. Ela não dá um basta que é dali para cima. Ela ainda encontra o jeito de descer. Então a gente tem que tomar um cuidado com isso, né? E aqui tem uma frase que ele coloca um pouco sobre a questão da depressão, que acho que vale a pena a gente reforçar. Ele diz assim, ó, é importante reconhecer que a depressão não é resultado de fraqueza, nem é normalmente resultante do pecado. Ela prospera quando mantida em segredo e diminui quando recebe empatia. Juntos podemos romper as nuvens do isolamento e do preconceito, como você falou do obscuro, para que o fardo da vergonha seja removido e os milagres de cura possam ocorrer. Milagres de cura, gente. É isso que a gente tem que trazer na mente. Como desenvolver o ambiente para que os milagres de cura aconteçam. Durante o seu ministério mortal, Jesus Cristo curou os enfermos e aflitos, mas cada pessoa teve que exercer fé nele e agir para receber sua cura. Alguns caminharam longas distâncias, outros estenderam a mão para trocar suas vestes. Outros ainda tiveram que ser levados até ele para serem curados. Quando se trata de cura, não precisamos todos dele desesperadamente? Não somos todos mendigos? Que sigamos o caminho de Salvador, aumentando nossa compaixão, diminuindo nossa tendência de julgar e deixar de ser os inspetores da espiritualidade alheia. A questão do julgamento, né, do orgulho que a gente comentou, é algo que está muito presente quando a gente não vê o progresso. Ouvir com amor é um dos maiores presentes que podemos oferecer e podemos ajudar a carregar fardos e dissipar as nuvens pesadas que sufocam nossos entes queridos e amigos, para que por meio do nosso amor eles possam sentir novamente o Espírito Santo e perceber a luz que emana de Jesus Cristo. Então, que a gente possa ser essa fonte de amor inesgotável, de alguma forma, para que as pessoas que estejam ao nosso redor e precisam de nós, tanto em momentos ruins, como essa condição da depressão que a gente fala, da ansiedade, mas também em momentos que talvez não sejam tão extremos.
Não, quando eu li o discurso, eu fiquei pensando o dia inteiro no hino, né? Eu fiquei cantarolando ele o dia inteiro. E é um hino que eu, nossa, na verdade, desde quando eu comecei a prestar mais atenção nas letras dos hinos, eu prestei mais atenção nas mensagens que eles transmitem. Que a gente canta sempre lá domingo, abre na adeus, Senhor, e começa lá. Eu fico uma coisa tão monótona, né? E eu comecei a fazer isso a partir do dia que eu falei assim, nossa, eu quero tornar o sacramento mais simbólico. E aí eu tive o sentimento, comece então a prestar atenção na letra do hino do sacramento. E aí eu parei de cantar só por cantar, mas eu comecei a ver que o hino ele sempre tem um começo, meio e todos os hinos do sacramento. E eu falei, nossa, que mensagem bonita. Eu estava vendo esse hino, eu falei, nossa, como ele é tão bonito essas 4 estrofes, né? E aí eu gostei muito da última, né? Que fala, andando em trevas ou em clara luz. Não há perigo estando com Jesus. Medo e pavor jamais dominarão. Ao que com Deus fizer habitação. Então, estando em depressão, estando com a paz, estando com angústia, estando com alegria, o Senhor está conosco. Nós não corremos perigo, se estamos com Jesus, como a gente leu, né? E anda à frente de mim, ouve minhas palavras, anda na mansão de meu espírito, e terá os pais em mim. Medo e pavor jamais dominarão. Medo e pavor é um poder de escolha da gente deixar eles dominar, como a gente aprendeu nas aulas passadas. É uma escolha minha, né? É necessário ter, porque tudo é oposição, mas a gente pode escolher quanto tempo isso vai durar, quanto tempo isso é necessário, e se for necessário, viveu aquilo e já para, né? Não, já vivi, né? Só acho que vale a pena a gente reforçar que muitas vezes a gente espera sair dessa condição muito rápido, e não é rápido, né? É um pequeno crescimento diário, mas é uma escolha. Isso é verdade. E a última é a promessa, ao que com Deus fizer a missão. Tão bom, né? Poder compartilhar essas coisas boas. Eu tive uma experiência esse final de semana. A gente tem um casal de amigos que é de outra denominação religiosa. E ele ia passar por um momento da religião dele, que era um momento de desenvolvimento espiritual. E aí ela disse pra gente, eu gostaria muito de pedir para que vocês escrevessem uma mensagem para ele, né? Você, o Haroldo e o Luigi. E aí o Haroldo escreveu o dele, eu escrevi o meu, e aí eu falei, Luigi, você quer escrever uma mensagem pro tio Fábio? Aí eu expliquei para ele o que ia acontecer. Ele falou, mamãe, eu já sei o que eu vou escrever. Eu vou escrever para ele trecho de um hino. Gente, eu achei aquilo tão... Eu falei, qual trecho? Nem vou saber, porque eu não sou boa, mas gentil e bondoso você deve ser. Né? Antes tinha uma outra estrofe também, mas era desse mesmo... Quero ser como Cristo, gentil e bondoso você deve ser. E na hora de escrever, ele escreveu, você deve ser gentil e bondoso, e não gentil e bondoso você deve ser. Né? Aí fala, mamãe, escrevi errado, mas a mensagem continua a mesma. Então é isso que eu quero, porque o importante, né, mamãe, é que eu escolhi do meu coração. Então, olha quantas vezes a gente precisa voltar a essa pureza, né? Porque às vezes a gente tem algo de bom, mas a gente julga, será que ela vai aceitar? Será que ela vai querer? Por exemplo, outro dia eu fui num consultório médico, levar a Liana em São Paulo, e é um lugar onde tem casos especiais. Então você vê coisas que muitas vezes chocam. E chegou uma mãe com um bebê bem pequenininho, e ela começou a chorar. Eu acho que ela começou a olhar ao redor, isso é uma percepção minha, né? E começou a se questionar onde é que ela estava, né? E eu senti que eu deveria falar com aquela mulher, mas eu não consegui falar com ela. Eu não tive coragem de falar com ela. Mas eu senti que eu deveria falar com ela. E quando eu saí de lá, qual foi o primeiro sentimento que eu tive? Eu deveria ter falado com ela. Eu deveria ter falado a culpa. E aí eu comecei a trabalhar na minha mente para que eu não trouxesse essa culpa tão forte e para que eu pudesse reverter de alguma forma. Então eu orei, coloquei aquela mãe em oração no meu e vim o caminho todo ali meditando sobre aquela oração para ela, para que aquilo não fosse, eu nunca mais a vi, não sei qual foi a situação, mas muitas vezes a gente não consegue dar os passos que nós deveríamos dar. Eu não consegui aquele dia. Ainda falando sobre isso, você foi experiência no serviço, né? Que foi aniversário de uma menina no serviço, e eu não sei por qual motivo a supervisora falou, fica em casa, né? Só que todo aniversário tem bolo, tem festa, as pessoas vêm tipo
coffee, né? E ela mandou mensagem no meu perfil, ela não falei pra ninguém, mas foi meu aniversário. Eu falei, sério, Dani, que legal, né? E ela falou assim, ah, ninguém tá sabendo. Aí eu falei, só eu, Dani. Ela falou assim, ah, sabia se fosse outras pessoas. E aí, né, geralmente, ela falou assim, ah, eu esperava que pelo menos quando eu chegasse, até a faixa dos parabéns, né? Não colocaram nada pra ela. E aí eu senti o Espírito falando, faz algo para ela, faz ela ser recordada. E falei, mas o que eu vou fazer? Pai, já sei, vou tomar cestinha de doce, que não tem erro. Comprei literalmente uma cestinha, botei uns bombons, comprei espelho, que ela gosta de se maquiar, comprei uma pochetezinha, comprei uns pochete de gato, que ela tem gata, aí eu fui pegar uns chocolates que sei que ela gosta, embrulhei, coloquei uma mensagenzinha da igreja, falando, Deus nunca se esquece dos seus filhos, tenha fé, que ela está passando por um momento difícil, da mãe dela no hospital. Gente, quando ela recebeu aquilo, ela começou a chorar. Ela falou assim, você teve olhos para mim, muito obrigada. Eu poderia ser um bombom, eu ia ficar feliz. Eu fiquei, sabe? É a condição da lembrança do olhar, palavras. né? Nossa, o olhar dela, que fez assim, que ela falou, você lembrou de mim, obrigada. Não precisaria de nada, mas eu fiquei feliz de ter tido essa experiência, sabe aquela alegria que você fala assim, eu ajudei o outro, eu me senti realizada. E o quantas vezes a gente pode, né, se doar. Sim. E a gente muitas vezes não se permite viver isso. Nossa, sim, e até você acabou de fazer uma ministração, sem saber, não precisava ser, né, uma pessoa aleatória, você ministrou alguém, né, e ela ficou feliz demais, sabe? Só que ao mesmo tempo que a gente tem essa condição do se doar, a gente precisa aprender também a se acolher quando de alguma forma você não faz. Esse dia que eu saí do hospital, eu saí me cobrando. Aquela mulher precisava dessa palavra, aquela mulher precisava do seu olhar, aquela mulher precisava do seu... Porque eu estava do outro lado da sala, mas eu estava conectada com ela lá, eu estava vendo ela ali chorando e ela teve sentimento de desespero de ver tudo que estava ao redor. Mas eu, na minha fraqueza, eu não consegui fazer. E aí eu saí de lá querendo me massacrar mais. Não, pera lá, não é assim. Acolha, você foi frágil, não teve condição naquele momento, mas você também pode fazer algo agora que talvez seja tão bom quanto. E aí me pus a orar por ela. Então, muitas vezes a gente não pode fazer de um jeito, só que ao invés da gente se massacrar por aquilo, a gente tem que buscar um outro jeito de se acolher, porque você não pode fazer. Porque nós também temos as nossas limitações. E também merecemos o nosso respeito. Então, vale lembrar que a condição da ansiedade e da paz, elas existem, mas elas também podem ser criadas por nós. Nós também podemos nos posicionar de uma forma que a gente faça com que elas cresçam. Certo? Mais alguma coisa? Não? Você pode fazer assim para a gente fechar? Nós queremos estamos aqui reunidos, vamos conversar, digamos que sempre para saber a história que vai estar acontecendo, tudo aquilo que necessita. Mas também que sempre possa começar nosso retorno para os nossos lares, e menos a conversar. Possamos continuar dentro da mente pública, que possamos ser o seu espírito, e que possamos sempre ser instrumento das mãos para podermos agir, né? Da forma que o Senhor deseja. Pedimos também que tudo seja feito de acordo com a tua vontade, não a nossa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada a vocês que estão online pela presença. Esperamos vocês na próxima semana. Obrigada. Tchau. Ó, a Rosana, o Luiz.